Graça e paz, irmãos. Antes de Jesus ter sido preso no jardim de Getsêmani, ele fez uma entrada vitoriosa em Jerusalém, sendo bem recepcionado pelo povo, que revestia seu caminho com panos e ramos de palmeira. Ensinou aos apóstolos e realizou a última ceia. Neste momento histórico, ele prepara seus apóstolos, seus discípulos, para os futuros acontecimentos. Reparte entre todos o pão e o vinho, deixando seu gesto de humanidade e comunhão como herança para a humanidade. Durante este momento, amados, Jesus demonstra conhecer as intenções de Judas e lhe sinaliza que deve seguir adiante com o seu propósito. Sexta-feira é o dia mais sombrio da história da humanidade. Embora a maioria dos humanos não tenham ideia disso, em Roma tudo parecia normal, mas hoje uma morte brutal e horrível, a pior e a melhor morte de todas, para toda a humanidade. Deixará na tela da história humana a pincelada mais sombria. Em Jerusalém, Deus, o Filho, o Criador de tudo o que existir, como seria executado. Está escrito lá em João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. No jardim, o amanhecer judaico, ele amanhece com a noite e nunca foi mais apropriado, pois hoje é chegada a hora e o poder das trevas. Está escrito lá em Lucas 22, 5,3. Jesus está no Getsêmani, onde orou com forte clamor e lágrima, sendo ouvido por seu Pai, cuja vontade seria feita, como está escrito em Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus ouve barulho, ergue os olhos, tochas e vozes abafadas sinalizam a chegada de um grupo de detenção. Jesus acorda seus discípulos sonolentos, que ficam alertas ao ver seu irmão Judas traindo seu mestre com um beijo. Soldados e servos cercam Jesus. Pedro, vermelho de raiva, puxa sua espada e ataca aquele que está mais próximo de Jesus. Jesus é conduzido bruscamente à casa de Anás, um ex-sumo sacerdote que questiona sobre seus ensinamentos. Jesus sabe que esse interrogatório informal tem como objetivo pegá-lo. Desorientado e desprotegido, ele não é nenhum dos dois e não dá nada a esse líder manipulador. Em vez disso, ele caminha Anás a seus ouvintes e é atingido pela ironia de um oficial judeu por mostrar desrespeito. Frustrado, Anás envia Jesus a seu filho Caifás, que era o atual sumo sacerdote. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, por Pilatos, o governador, por Herodes Antipas. Antes de ser entregue para execução, após ter sido chicoteado, Jesus recebeu dos soldados romanos como zombaria um título de rei dos judeus, foi vestido com um robe púrpura, a cor imperial,
Foi colocada em sua cabeça uma coroa de espinho, foi surrado e cuspido. Jesus ainda carregou a cruz em direção ao Gólgota, o lugar onde seria crucificado, ou seja, morto. Ao chegar no Gólgota, Jesus recebeu vinagre misturado com mirra ou fel para beber. Na palavra do Senhor, no livro de Marcos 15, 22, 23 e Mateus 27, do 33 e 34, está escrito: levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar de caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Os evangelhos de Mateus e Marcos relatam que ele se recusou a beber. Ele então foi pregado na cruz e foi erguido entre dois ladrões condenados. De acordo com Marcos 15, 25, eram 9 horas da manhã, quando crucificaram. Ele resistiu ao tormento aproximadamente 6 horas até a sua morte. Marcos 15, do 34 ao 37, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, o que significa: Deus meu, por que me abandonaste? As pessoas que estavam próximas não entenderam o que Jesus estava dizendo. Achavam que ele estava chamando Elias para salvá-lo. A palavra de Jesus viram os mais ricos salmos messiânicos. Vieram dos mais ricos salmos messiânicos. O Salmo 21, 22, 1. Deus lhe deu, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E tremeu a terra, fendeu-se as pedras e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Está lá em Mateus 27, 50 ao 52. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, e enterrado num túmulo escavado em uma rocha. De acordo com os evangelhos, Jesus voltou da morte 2 dias depois. Isto era o 3º dia. Todo o sofrimento de Jesus passou a ter um teor de eternidade. A cruz foi para Cristo a coroação do seu sofrimento e o ápice, ou seja, o alto da salvação. A cruz, ao mesmo tempo em que retrata a dor e a morte do Senhor, significa sinal de redenção. O que para os judeus era escândalo e para os pagãos loucura, para nós cristãos é sinal de salvação e da glória de Deus. O Senhor transforma todas as coisas, até mesmo o antigo sentido da cruz, que agora torna-se novo com a manifestação de Jesus. O livro de Isaías relata o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido. Esse trecho do livro de Isaías retrata o motivo pelo qual Cristo padeceu. Foi para nos livrar das nossas dores e para reparar o erro cometido por nós. O sofrimento de Cristo livrou-nos
não do que é passageiro, mas do que é definitivo, ou seja, livrou-me do sofrimento eterno. Muito mais do que o sofrimento passageiro. O sacrifício de Jesus é uma ponte que podemos atravessar para chegar a Deus e receber vida, vida que dura para sempre. Que Deus abençoe a todos.